Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs do Núcleo Espírita Alta de Souza. Estamos hoje nessa comunicação virtual, que nesses momentos de isolamento em nossos lares e as instituições também não podem ter pessoas a se aglomerarem, estamos aqui buscando esse contato. E é através dessa pequenina palestra de 30 minutos que tentaremos abordar o tema pelos caminhos de Jesus. Vamos então elevar o nosso pensamento a uma prece e procurar realmente a sintonia com os espíritos superiores, com o Cristo amado, para que possamos dar continuidade à nossa tarefinha. Vamos orar. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, aqui estamos, Criador da vida, pisando no solo desta terra que é tua, olhando o céu que também é teu, agradecendo-te, mas te rogando todo o amparo que precisamos para esses momentos que estamos passando aqui na terra. Que o teu amor misericordioso seja percebido por nós, Senhor, principalmente na tua criação. Ilumina-nos, Senhor, cada vez mais e que possamos verter o nosso coração nas boas atitudes, nos bons pensamentos. Rogamos tua paz, Senhor, para esses instantes. Que assim seja. Estarmos hoje, num domingo da Semana Santa, conversando um pouco a respeito dos ensinos doutrinários que os Espíritos nos trazem, nos faz pensar um pouco a respeito de tudo que nos circunda a vida, do propósito do Cristo entre nós. E é evidente, é claro, que o Cristo nos conhece a todos. Ele conhece toda a nossa trajetória. E com certeza, nos dias que passamos de alguma aflição, de observarmos o que a circunstância nos traz, é hora de lembrar dele, porque é um momento de reflexão onde nós perceberemos que temos muito o que resolver com relação à nossa própria vida. Sairmos um pouco do contexto do anterior, da vida que estávamos levando, porque sistematicamente nos deixamos levar pela sociedade, pela influência de um e outro. E acontece que muitas de nossas diretrizes, às vezes, é buscar prazeres para alegria, para diversão, acumular alguns pertences e nisso firmar a nossa personalidade. E os nossos hábitos milenares, eles estão arraigados em nós, então nessa necessidade atual, tudo nos chama a atenção. É claro que o Cristo sabe disso. E é exatamente por entender desses significados que nós passamos uma vida inteira nos apoiando nesses significados, nesses conceitos, é que precisamos entender e prestar atenção e até se questionar o que permanece dominando o nosso comportamento. Onde estamos atualmente? O que identificamos em nós? A solidão? O abandono?
e de repente olhar para trás e achar que toda uma vida foi inútil, é evidente que o pensamento não deveria apenas se firmar nisso, não como algo de culpas ou justificativas, mas como uma experiência. Foi uma experiência, é uma experiência que nós estamos passando. Mas essas experiências, elas podem nos levar a transferir todo esse querer, todo esse manancial de experiências que podem ficar aqui e outros precisamos levar para além túmulo. Então, essa identificação nossa com relação aos nossos ideais, aos nossos sentimentos mais nobres, que nos estimulam a alegria, que nos estimulam a estar juntos, elas precisam também ser revistas, repensadas, porque nós não conseguimos ter aquela estrutura psicológica, emocionalmente falando, para alguns momentos de nossas vidas. Então, ao pensar em Jesus, o Mestre por excelência, e perceber que ele nos trouxe a flama do amor como mensagem maior. E este amor é o que vai nos dar condições de se trabalhar, de trabalhar a nossa sociedade e de ampliar os nossos horizontes de solidariedade. E expandir esses horizontes, esses sentimentos a favor de todas as manifestações da natureza. Estejamos nós nesse parâmetro, olhando aqui nesse contexto em que eu me encontro, as plantas, a natureza e tudo que nos envolve, nós somos parte dessa natureza. Então, pensando nisso, é evidente que existe uma necessidade humana de nos integrarmos ao divino, ao amor universal. Às vezes temos o amor como um sentimento que nos sacode, que nos mexe, que nos faz doar a nossa vida. Às vezes o amor vem como uma emoção, um afeto, uma passagem. Amamos naquele instante, aquela emoção nos mexe e nos dá um impulso, sim, para algo maior. E é claro que Jesus foi o maior educador que houve na Terra. E exatamente por tê-lo como guia e modelo na questão que Allan Kardec questiona, e os Espíritos nos dizem que ele é guia e modelo, é preciso também entender que este ser puro, este guia e modelo, ele trouxe para nós algo que venha a nos lembrar constantemente que a emoção e que o amor é o que pode resolver todos os problemas daqui da Terra. Porque o Cristo poderia vir falando sobre o cosmos, sobre Deus, de uma forma científica, mostrando todos os princípios do universo. Mas ele trouxe exatamente algo que pudéssemos entender. E naquele instante, com a sua presença, aquilo hoje e amanhã sempre nos será útil. Ele não veio com nenhuma comitiva. Ele trouxe alguns discípulos que pareciam despreparados. Não se afastou possivelmente mais do que 300 quilômetros para fazer o seu trabalho. E hoje nós temos mais de 2 milhões de seguidores do Cristo. É impressionante porque até os que negam a sua presença o admiram aquilo que foi deixado até dos escritos que ele nos proporcionou. Não poucas vezes, no turbilhão da vida atual, a criatura humana tem a impressão de que se encontra sozinho, lutando contra toda a correnteza dos acontecimentos, e parece que na insegurança de cada um nós estaremos
indo a um abismo. Muitas vezes a própria vida parece nos levar a um desinteresse, o sofrimento interior aparece sem nenhuma explicação, a ausência de amigos ou a ausência da compreensão de alguns amigos, a frustração também ante as ocorrências que a gente esperava que fossem diferentes das que acontecem hoje, onde buscamos plenitude, paz, os tormentos íntimos que nos perturbam, são fenômenos diários e se apresentam em várias vidas que se sentem desamparadas, solitárias. Nós não estamos sozinhos, mesmo que nós nos distanciemos um do outro pelo desequilíbrio, pela aflição. A irradiação do Cristo estará em torno de todos nós, nos envolvendo, até que nós percebamos e temos consciência de absorvê-la. Nessa energia conseguiremos encontrar um reforço para as nossas lutas, paz para as nossas tribulações, esperança para momentos difíceis, amor para repartir com aqueles que estão à margem atualmente de uma maioria ou de uma minoria privilegiada. É necessário pensar em Jesus sempre que nós nos encontremos indecisos ou em sofrimento. Liga-te, meu irmão, minha irmã, a Ele. Quando principalmente experimentares a solidão, o abandono, recordando-te que Ele é um grande amigo daqueles que não têm amigos. Refugia-te em Jesus toda vez que tu necessitares deste abrigo, de um regaço para a reflexão, para a prece. Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente as circunstâncias graves e angustiantes. A presença de Jesus é a luz do mundo que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-se em favor das sombras que permanecem ainda dominadoras. A gente lembra do Natal, dezembro, tão pouco tempo. Natal estávamos comemorando tanta coisa boa, mas principalmente a alegria de recordar do seu nascimento, que dava uma mensagem de que descia dos céus para a terra este renascimento. Agora, nesta semana, agora nesses dias, é preciso recordarmos que em nós é que deve se levantar da terra em direção ao céu aquilo que toda a humanidade precisa. E a única solução para essa humanidade é o amor. Tudo está dentro da misericórdia de Deus. A pergunta seria: o que se espera da vida? O que se encontrou? O que nós encontramos na vida? Mesmo que estejamos vivendo momentos de grandes dificuldades, não vamos desistir. Não desistiremos. Não desista também. Você que nos ouve fará a grande diferença entre todos nós. Não desista também. Esteja conosco, o Senhor. Estejamos nós todos com Ele. Um pedacinho do céu em nosso coração. Há várias versões do Evangelho, mas existe uma coerência que é impressionante
Em todos eles, Jesus trabalha a personalidade dos discípulos e semeava neles as mais belas funções da emoção, da inteligência. Trabalhou com os seus discípulos sem esperar nenhum retorno imediato. Nos longos anos após a sua morte, ele sabia que a semente iria eclodir e mudaria a paisagem do mundo. Ele ensinou aos discípulos a como lidar com a dor, com os medos, com a derrota. Preparou-os para quando acontecesse ou se acontecessem as diferenças sociais, as tempestades. Ele treinava as suas emoções para que eles se fortalecessem, mas que nunca deixassem a esperança de lado. E que poderiam esperar o mais belo amanhecer na noite mais tempestuosa. O Cristo, como irmão, ele poderia nos acarinhar com presentes, mas ele preferiu, ele teve a sua missão de chorar junto conosco, de nos acolher, de nos fazer sair de algumas regras convencionais. Isso ele treinou os seus apóstolos e seus caminhos. Sair de algumas convenções, porque algumas regras não podem existir, porque se lida com o ser humano. E que na realidade ele estava ensinando aqueles discípulos para a posteridade deixar para nós a ideia de trabalhar o pensamento. Ensinou-nos a pensar levando adiante a grande característica do seu amor. Amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É necessário que o amor invada os nossos corações e observemos que ele nos preparou também para as dores, para as perdas, para os fracassos, porque daí é que iríamos tirar grandes lições, lições muito profundas. Jesus, nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender sim com ele, até mesmo nas adversidades da traição. Quando Judas se aproximou com os verdugos, naquele instante que ele deu-lhe o beijo na face, qual foi a reação do Cristo? Perguntou para Judas: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava àquele discípulo inseguro o ensejo ao bem até o último instante. E ainda dá-lhe o título de amigo. Nunca na história uma pessoa traída e prostrada reagiu como Jesus nessas circunstâncias. Até o último momento ele dá a oportunidade a Judas para que ele pudesse rever então a sua história e reescrever os capítulos para o seu futuro. Jesus é o grande referencial de saúde psíquica. Até nos momentos mais difíceis, ele nos ensina que os seus caminhos foram caminhos que vieram para nos ensinar, para nos poupar de alguns sofrimentos, porque tudo está em nós, tudo está em nossa vida. Teve uma ocasião, num desses caminhos, nessas trilhas, ele descia de Jerusalém para Cafarnaum.
Estavam com eles Filipe, André e Tiago, e eles com muita fome, então deixaram-no repousando e foram em busca de alimento. E estava repousando Jesus no poço de Jacó. Chega-lhe então uma mulher da Samaria. E essa mulher então observa-o. Ele sai daquele descanso, levanta-se e vai ao seu encontro. Este encontro, que tem um diálogo belíssimo, lindíssimo, ele mostra exatamente que é preciso sair de nosso acanhado e estreito círculo de conceitos para chegar sempre ao coração de alguém. Porque todos nós somos irmãos, irmãs, e estamos dentro de um curso reencarnatório para aprimoramento, para crescimento. Ele olha para ela e diz: dá-me de beber. E é claro que ela dá, muito receosa. A única questão que ela diz é: como podes tu, sendo judeu, me pedes um favor, a mim que sou samaritana? E aí este diálogo que fala da água, que fala da luz, que fala do grande encontro do seu olhar para aquela mulher que já havia tido vários maridos, nos faz perceber um reconhecimento também, precisando nós de compreensão daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que seguem o Cristo, daqueles que desejam entender aquela característica de libertação dele, de nossas falhas, de nossos erros, necessitados de consolo, necessitados também de enxergar que há deveres e responsabilidades do cristão. Porque muitas vezes pensamos equivocadamente estar trilhando um caminho do Cristo. E quando estamos bem confortáveis com isso, nos chega alguma coisa no dia a dia que nos tira daquela posição que estávamos acostumados. E esta ocasião, ela é fruto do seu amor, porque vai nos fazer perceber em quanto é tempo que podemos mudar, que podemos resolver algumas questões da vida. Essas questões, obviamente, têm que passar pelo crivo da razão, mas tem que passar também pela emoção, pelas considerações de nossas funções perante a vida, o que estamos fazendo, aonde nós estamos e por que estamos assim. Então, meus amados irmãos e irmãs, é necessário fazer uma reflexão nesses dias atuais. O passado está escrito. Hoje podemos reescrever nossa história. O amanhã nos aguardará. Estamos inseguros por esse amanhã? Não fiquemos, não desistamos de nada. Jesus está no leme, sempre é falado esta frase, sempre é proporcionado para todos nós esta reflexão de que Ele está no leme. A barca não está ao léu. Lembrando de Pedro, um grande amigo que o negou 3 vezes, mas que Jesus, nas suas considerações, estava sempre perto dele. Não é porque ele errou ou porque deveria ser mais perfeito que o Cristo estaria próximo, pois o seu amor não traz as convenções sociais. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este de Jesus
que para reconhecê-lo precisamos, em muitas situações, sentir dores, aflições, chegarmos ao extremo de fazer este mergulho interior para ter essa conexão superior. Vejam como é interessante as nossas alegrias. Às vezes nos alegramos pelas festas, por ter, por comprar, pelo consumismo e abafamos a voz da consciência sensível, pura, límpida, para podermos depois cair em si e perceber exatamente alguma coisa que não estávamos percebendo. Tem uma ocasião que deveria ser de festa dentro do cristianismo. Vejam a postura de Jesus. Pedro estava se libertando da prisão em Roma, saiu de madrugada. Quando ele saiu, o maior silêncio na cidade, todos dormiam. Uma aragem chegou-lhe ao rosto. De repente, começou a observar a Via Ápia. Algumas pessoas começavam a sair, porque já era dia. E ele então, depois de caminhar tanto, ele parou para poder aguardar um pouco, descansar um pouco para continuar. Então, num dado momento, ele olha ao longe e seus olhos cansados começaram a divisar uma luz muito forte que vinha ao seu encontro. Ele mal conseguia manter a visão fixa. É como se uma estrela caísse dos céus e viesse à terra. Protegeu os seus olhos e, à medida que aquele brilho intenso se aproximava, Pedro sentiu o seu coração acelerar. Ele estava velho, mas sentia uma alegria enorme, porque divisou o Mestre. É o Mestre, ele disse. E ele vem ao seu encontro. Quanta saudade! Eis então que Jesus passa por ele e prossegue fazendo o caminho totalmente inverso daquele que ele fazia. E ele pergunta: Senhor, aonde vais? E ele diz: Pedro, eu vou a Roma para ser sacrificado outra vez. Vou para o meu rebanho desde que tu o abandonaste. E Pedro então ali percebeu que depois de tantas lutas utilizava apenas argumentações de um homem prático da vida e retorna para Roma, seguindo os passos da consciência, seguindo os passos de Jesus. Talvez se fosse um de nós, ao ver Pedro saindo em liberdade, iríamos fazer uma festa. Mesmo que ele deixasse os seus deveres para trás, iríamos fazer uma festa. Ficaríamos acanhados de observar ou acompanhar ou dizer ao amigo: volta, volta, vem cumprir com o teu dever, para que eu também tenha forças para continuar cumprindo com os meus deveres. Porque o isolamento, que a gente chama às vezes de prisão, pior seria se fosse uma prisão consciencial. Porque prisão verdadeiramente significa consciência turva, o compromisso com o erro, a vinculação com atitudes arbitrárias. Porque se olharmos a vida do Cristo, nós vamos ver que em muitas passagens Jesus se expressou com o eu sou. O eu sou que enfatiza o ser, que engrandece o sentido do existir. O eu sou
que representa o sentido crístico, eu sou o Cristo, eu sou a resposta às profecias, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas teve um momento em que este ênfase se inverte e ele abandona o eu sou para dizer decisivamente, sou eu. Quando se identifica para aqueles que iriam pedir-lhe o testemunho da sua vida pessoal. Então, este sou eu é o Jesus de Nazaré. Consequentemente, meus queridos e queridas, no sou eu está a síntese de todos os enfrentamentos do homem atual. Está o passado que foi realizado, mas que precisa se conectar ao futuro, às realizações. Todos nós entraremos num jardim das oliveiras e nos chamarão pelo nome. Vão nos chamar pelo nome para que nós decidamos individualmente e coletivamente qual será o nosso futuro. E quando ocorrer isso, precisamos estar tranquilos, serenos, porque se nós acreditamos na reencarnação e temos muito o que aprender, até mesmo pelos equívocos do passado, o nosso guia modelo, Jesus, nos deu o exemplo de fortalecimento, de querer, da vontade férrea daqueles que o seguem, porque os tempos dos cristãos também é agora, também é neste momento. Parece simples e poderia ser, se nós nos arregimentarmos em manter a paz, a serenidade e confiar no seu grande amor. Aqui deixamos nossa pequena palavrinha de estímulo, de incentivo e de vontade de compartilhar com todos os momentos de reflexão que cada um deve estar tendo agora nas suas vidas, agora nos dias atuais. Agradecemos ao nosso Pai Celestial e chamamos a todos novamente para a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, nesta tarde, buscando-te mais uma vez para te agradecer o teu exemplo cheio de amor, para nos acolher nos instantes difíceis que ora passamos. Te rogamos, Senhor, que a tua luz se faça refletir em nossas atitudes. Ampara-nos, querido Mestre, para que consigamos estabelecer esta sintonia de forma frequente, repassando os teus ensinos na consciência e na emoção, a fim de que consigamos estabelecer, Senhor, este vínculo de paz e de ternura que Tu nos dás com a Tua presença. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que juntos possamos juntar as nossas mãos na fraternidade que nos dará o esperar do amanhã de forma mais serena. Que consigamos, Senhor, enxergar muito mais além do que ora está predestinado para nossas vidas. Até o último instante, nós sabemos, Senhor,
que poderemos contar sempre contigo. Que o teu amor se agasalhe em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz para todos.